Olá, amigos da JPTV e do portal JP News. Estamos no ar para mais uma edição do Estúdio Aberto, programa tradicional da RPM Rádio. Ao meu lado, João Batista Teixeira. Padre, coisa boa estar aqui. Um dia espetacular. Diz que vai chover à tarde, mas faça chuva ou faça sol, estamos aqui com muito carinho para levar informação e comentário e opinião, né, Adriano? Que, aliás, é uma das coisas que marca o Grupo Progresso de Comunicação, uma tendência que estamos aí, até sem querer. Nós gostamos de ser assim, né? Mas acabamos embarcados na modernidade porque a gente tem opinião. Teixeira, o portal JP News informa que a Conferência Municipal de Políticas Públicas para Mulheres será nesta quarta-feira. A programação terá início às 8h30, com o credenciamento das participantes. Serão realizadas palestras e debates, tendo como base o tema Mais Direitos, Participação e Poder para as Mulheres. Pois é, Dani, isso é um negócio, nós vamos ser apedrejados aqui no estúdio, no nosso estúdio cristal aqui, né? Mas tem coisas que não, digamos assim, afirmações positivas, né, Adriano? E eu acho que a coisa está engruvinhando um pouco. Eu acho que isso tem que ser um pouco mais natural. As mulheres já tomaram conta, né, do espaço, e eu não vejo mais, digamos assim, em geral, preconceito. Só há um, que não é um preconceito, mas é uma preocupação do empresariado, em relação ao período de maternidade, né? Porque elas conquistaram alguns direitos corretos, bons, um afastamento de 4 meses, quando em alguns países, como na Alemanha, por exemplo, a mulher pode se afastar até 3 anos. E ela ainda assim, 3 anos depois, ela tem direito a retomar o seu espaço na empresa, né? Isso é uma coisa bastante complexa, até porque só pode funcionar bem em sociedades muito organizadas. Né? Precisa ter todo um controle. Também tem outro detalhe, a mulher pode, na Alemanha, se não me falha a memória, não conheço a legislação profundamente, mas me parece que ela tem remuneração até 2 anos. No 3º ano em diante ela já não tem mais remuneração, né? Mas tudo isso também se dá num país em que a pirâmide etária é completamente diferente e não há creches, né? Como aqui no Brasil, não há essa instituição creche e empregados domésticos também são raros, né? Então lá eles foram se adaptando de outro jeito, flexibilizaram para as mães cuidarem dos filhos, né? Mas interessante, as mulheres são sempre, nós não podemos dizer que elas são bem-vindas, porque isso já seria uma forma preconceituosa, né? Claro. Elas estão no universo e têm os mesmos direitos políticos e de manifestação, embora eu conteste a questão da igualdade no sentido mais amplo, né? Eu aí contestaria, porque nós felizmente somos diferentes, né? E se não fôssemos, a humanidade tinha sucumbido, né? É por sermos diferentes que, na verdade, existe a atração, existe essa coisa maravilhosa que é a natureza que Deus criou. Não sejamos iguais, tenhamos os mesmos direitos, as mesmas oportunidades, mas a palavra igualdade não cabe muito, né? Até porque não somos mesmo no desempenho olímpico, né? Tu observa que o desempenho físico das mulheres tem um limite nitidamente diferenciado em relação aos dos homens, né? Os velocistas, a capacidade de elevação de carga e blá blá blá, né? Os tempos já mostram isso e isso seguramente não vai mudar, né? Legal, Teixeira. Agora a gente vai para mais informações, agora da área política de Montenegro. Blog aponta Marcos Gruber, Oscar Bessi e Marcelo Cardona como opções para a prefeitura de 2016. Alguns nomes de possíveis pré-candidatos já estão surgindo, inclusive na entrevista feita pelo GPC, aqui com Dario Collin, presidente do Diretório Municipal do PMDB, ele já citou alguns nomes que podem ser pré-candidatos. Pedro, tem 3 aí que não foram mencionados, né? O blog, não sei se o blog já não está um pouquinho tendencioso, né? O vereador Bratz, ainda que tenha certas dificuldades eventualmente partidárias, né? Não sei se ele consegue a indicação pelo partido dele, o PDT, ou teria que mudar de partido. O outro que foi lançado pelo empresário Tadeu Fernandes foi o Valdir João Kleber, né? Existe a Kellen também de Gisele, né? Que vem sendo apontada também, dizem que a candidatura é líquida e certa, né? Enfim, eu acho que há muitos candidatos, né? Aí pré-candidatos, bem colocado, pré-candidatos. Talvez eu tenha omitido um nome importante aí. Eu acho que alguns vereadores mesmo, né, Adriano? Quem garante que o Márcio Milha não se lance candidato, ou mesmo um vereador Crantes, né? São pessoas com expressão, né? O PT, quer dizer, o PT, quem vai lançar aqui, não tem nenhum candidato do PT, né? O próprio prefeito Aldana, né? Ele disse que não vai concorrer. Mas a política é dinâmica, né? Como diz aqui o meu companheiro,
Adriano Alves, que a política é muito dinâmica, a gente brinca aqui na redação, o que hoje é assim, amanhã pode ser não, e vice-versa, né? Não por mudança de convicção, mas as coisas são, é como a vida mesmo, né? O sujeito diz que não se atira na água fria até que o barco em que ele se encontra esteja a naufragar, ele se atira, né? Ele nem pensa na temperatura da água. Claro. Então, não há nenhuma... É importante dizer isso, né, Daniel? Às vezes as pessoas colocam, né, situações que, digamos assim, transformam em uma desonestidade uma mudança de posição. Não é. Não sou candidato, não pretendo ser. Vamos acreditar, aquilo pode ser verdadeiro. Não é você não está golpeando, ele não quer ser candidato. Mas depois, olhando as coisas, o quadro, há situações decisivas na vida, às vezes, o sujeito pensa, um dia acorda, olha para o espelho e diz, bom, mas eu gostaria de fazer algo pela comunidade, estou ficando velho, eu faço agora, não faço mais, não sei. Mudar de opinião e de rumo de vida não são desonestidades. Às vezes até é bom, né, Adriano? Aliás, o sujeito que não muda de opinião também é um pouco burro, né? Porque nem diante dos fatos que vão se apresentando, ele muda, até é preciso mudar também. Não perder o fio da meada das convicções, aquelas coisas que se entende como basilares, né, como cláusulas pétreas, digamos assim, na vida de cada um. Agora, se candidatar ou não, isso é uma opção do momento, né? Muito bem, Teixeira, já iniciaram as comemorações da Semana Farroupilha aqui na região. 2 acampamentos chamam a atenção, o do Parque Centenário de Montenegro, principalmente o Parque Centenário de São Sebastião do Caí, que hoje, nesse ano, tem 76 entidades presentes, né, quase o dobro em relação ao ano passado. E os destaques no domingo serão às 19 horas em São Sebastião do Caí, a caminhada luminosa, né? A cavalgada luminosa, melhor dizendo, e o desfile Farroupilha e Montenegro a partir das 10 da manhã na Ramiro Barcelo, com a presença dos cavalos. Que bonito, né, Dani? Os cavalos são nós não podemos dizer que eles sejam protagonistas, né? Porque na verdade, os cavaleiros é que são os protagonistas, mas os cavalos fazem parte, os gaúchos são centauros, né, Adriano? Sim. Aquele ser mitológico, né? Com patas de cavalo e corpo de homem. Esse centauro fica totalmente descaracterizado sem o cavalo, né? Não há centauro sem cavalo. Então, que bom, é uma belíssima notícia, né? Quanto ao acampamento de São Sebastião do Caí, ano após ano se excede, né? Vem conseguindo se notabilizar cada vez mais. Eu passei por lá na frente agora de manhã, impressionante como já tem carros estacionados ali na volta, né? Deixou de ser um evento, Adriano, de final de semana, né? O pessoal vive, há famílias que basicamente se transportam durante esse período, e também a gente não pode esquecer, nós estamos na semana, né, em que as próprias escolas, a minha filhinha ontem teve roda de chimarrão, ela tem 5 anos de idade, e na escolinha teve a roda de chimarrão, então comeram pipoca e tomaram chimarrão, né? Bonito isso, é a marca de um povo, né? E graças a Deus o Rio Grande do Sul retomou as suas origens, né? Podia fazer mais, podia conhecer um pouco melhor a história, mas do ponto de vista de vestimenta, de prática, de hábitos, nós estamos cultivando isso muito bem. Eu fico muito feliz, né? Seria trágico se nós houvéssemos perdido isso. Bom, nessa semana agora, na sexta-feira, o Jornal Progresso traz mais uma reportagem especial sobre os casos que poderiam ter virado CPI, mas não viraram. E na semana passada, no Jornal Progresso, o vereador Ari Miller declarou que a obra das casas do PSH do bairro Bela Vista é caso de polícia. Então a gente está agora toda semana trazendo a opinião dos vereadores, eles dão notas para cada caso, são 7 casos analisados. E na semana o vereador Carlos Renato Melo está criticando os vereadores do PDT, que sempre, segundo ele, falaram em CPI, mas nunca propuseram as mesmas. Pois é, eu particularmente, Adriano, eu não que vá concordar agora com o vereador Naná, né? Mas realmente a mim não sensibiliza o argumento de que não havia clima político, né? Eu acho isso um argumento errôneo. Não importa o clima, se a coisa é escandalosa, se é um caso de polícia, teria sido obrigatório propor a CPI, né? Ou fazer uma denúncia no Ministério Público, no mínimo, né? Mas as CPIs são instituições importantes no legislativo e acho que deveria ter sido. Mas eu vou montar um projeto, mas não vou aprovar. Não importa a história remunera. Não importa se a gente
Hoje de manhã mesmo nós estávamos discutindo, Adriano, sobre iniciativas que o nosso grupo de comunicação tem em mente e tem feito e tem lutado por isso, né? Nós não estamos aqui preocupados com critérios de maioria. Isso é uma coisa importante. O senso de certo e de errado, aquilo que pode beneficiar ou não a comunidade, não importa se nós temos 3.000 pessoas ou nenhuma nos apoiando ou aplaudindo. Claro que também não queremos a antipatia da população, até porque um veículo de comunicação pressupõe a aceitação e uma coisa de duas mãos, né, de ida e vinda. Mas a gente não pode partir do critério de maioria. Esses dias eu assisti uma coisa, Adriano, na televisão que me deixou muito entristecido. O camarada, era um evento de literatura, né? Um evento, acho que no Rio de Janeiro. E um autor participou, mas o nível, alguém vai dizer, mas isso não cabe a você julgar. Bom, mas eu tenho opinião, né? O nível dessa famosa literatura era o pior possível, né? Era muito baixo. E aí um autor disse assim, não, nós temos aqui um bom indicador. Mas isso não é uma conversa para um escritor, isso é conversa para editor, né? O sujeito que eventualmente quer faturar, um livreiro, olha, eu quero vender milhares de exemplares, mas um autor não pode se basear por critérios de preferência, pura e simplesmente, senão ele vai adulterar a história dele, né? Eu, se fosse autor de novela, eu não me deixaria guiar por argumentos de, olha, a pessoa que precisa ter um merchandising, né? Embora essa seja a realidade dos veículos, é uma coisa muito complicada. Eu vou criar uma historinha, então, em que o personagem toma cerveja, né? Deixa isso para o diretor de núcleo, deixa que ele faça isso. Mas o autor adulterar a sua obra, ou escrever pensando que aquilo pode ser vendável, isso é para homens de marketing, né? Isso é para agência de publicidade, não para autor. Não estamos falando mais de literatura. Então, essa questão de ter um apoio ou não ter, no caso da CPI, pouco importa. Olha, fulano de tal, vereador de situação de oposição, normalmente é a oposição que faz isso, propõe a CPI porque entende que seja um caso horroroso, é um escândalo. Seria um escandaloso não abrir a CPI. Ponto. Não foi voto vencido. Paciência, né? Mas sempre constrange. Há várias coisas, Adriane, falávamos também sobre isso. Às vezes o resultado final não é imediato, né? Tu não colhe necessariamente. Alguém em outra época, em outro lugar, haverá de colher, mas aquela semente demora a germinar. Mas a semente foi colocada. A gente não pode sempre plantar pensando em colher. Olha, senão ninguém plantaria araucária. Se nós estamos comendo pinhões hoje, e é uma tradição, Adriano, na época nas festas juninas, né? É porque alguém há 30 anos atrás plantou aquilo. Então, se a valer esse critério de que é preciso sempre alcançar o resultado, então, o sujeito que tem hoje 60 anos de idade não planta araucária, porque ele não vai comer daquele. Mas isso é uma coisa triste, né? Nós temos que fazer coisas cujo benefício sequer nos atinja. Isso, de fato, é buscar o bem comum. E o Grupo Progresso de Comunicação, embora não seja um poder da República, né? Dizem que é o quarto poder, a imprensa, né? Nós buscamos isso. E casualmente 7, Adriano, é um número, aliás, místico, né? Eu não sou místico, mas são 7 pecados capitais, né? Dá até para fazer esse paralelo. Então, 7 pecados capitais, foram pecados capitais aqui na República de Montenegro, né? Sim ou não? Os vereadores respondem, é com eles, a bola é deles. Teixeira, está marcado para hoje à tarde a votação na Assembleia Legislativa do aumento dos impostos, né? E já houve uma negociação do governo do Estado com os líderes de bancadas. E nesse momento, estamos gravando o programa agora nessa terça-feira pela manhã, e ao vivo, logicamente, pela rádio, mas para quem está vendo a gente pela TV, há uma manifestação. Servidores públicos do Estado estão bloqueando a entrada de parlamentares e foi necessário a chamada do BOI, né, o Pelotão Especial de Operações, lá na entrada da Assembleia Legislativa. Então está um pandemônio por lá. Olha, a questão, eu me posiciono aqui como cidadão frontalmente contrário ao aumento de impostos, né? Tanto na esfera estadual quanto federal. É uma vergonha o que foram fazendo, foram se apropriando da iniciativa privada, né? Que é quem gera alguma coisa, que o Estado produz ordenamento, né? O Estado deveria produzir certos benefícios, mas não vem fazendo isso a contento, seja na educação, seja na saúde, seja na área de transporte, que é o tripé fundamental mesmo do blá 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 político, das promessas eleitorais, né? Claro. Saúde, transporte, educação e segurança, né?
Mas a gente nem precisava perder muito tempo com segurança se o resto estivesse andando. Se a sociedade fosse uma sociedade digna, normal, porque nós estamos vivendo uma doideira, né? Eu fui a Novo Hamburgo ontem, fui admoestado 2 vezes. Melhor você não ficar aqui dentro do carro, porque você pode ser assaltado. Você fala de Novo Hamburgo, uma comunidade progressista, né? É o fim da picada. Que a minoria esteja hoje... Nós estamos vivendo sob a ditadura da minoria. A minoria de bandidos colocados do lado de fora do poder, ou dentro dos poderes da República, estão mandando na gente. Contrário, voltando à questão dos impostos, ao contrário. Acho que os governos, nenhum deles fez a lição de casa. Vão cortar a secretaria, vão cortar a CC. Nós continuamos, eu achava que era 38, 39 ministérios, tem o pastor Everaldo, que tem aparecido na televisão agora, eu acho do PSC, ele menciona 38 ministérios. São 38 ou 39? Bom, digamos que sejam 38, né? Mas vamos cortar ministério, pô, né? É o fim da picada. Vamos cortar ministérios aí, vamos fazer a coisa doer na própria carne. Chega de onerar. Aliás, há agora, Adriano, uma frente parlamentar que a ABIMAC constituiu para a proteção da indústria de máquinas no país. É hora realmente de fazer movimentos. Não, chega, né? Mas mais imposto e depois esse desmando. Quando a gente vê a conta de que a comitiva da Dilma Rousseff, quando foi agora a Washington, ficou devendo $100 mil pelos aluguéis de limusine, para lá. Mas vem falar para que a gente pague essa conta? Parem eles de esbanjar dinheiro. Estão esbanjando dinheiro. Seja em coisas absurdas, seja fazendo demagogia, né? Com programas altamente demagógicos que a gente não pode apoiar. Muito bem, Teixeira, agora chegou a hora de falarmos de esportes aqui no nosso estúdio aberto. Temos aí informações do Inter e também do Grêmio, né? O Inter está numa questão que envolve a lateral esquerda. Quem será o lateral esquerdo no jogo da quarta-feira contra o Corinthians, um jogo importante, né? E no Grêmio, a principal informação ainda em relação à compra da arena, né? Exigência da OAS adia acerto da arena do Grêmio. Estava previsto para os próximos dias o acerto, mas a OAS está fazendo algumas exigências. Verdade, em relação ao lateral esquerda, o Jefferson foi punido com cartão amarelo? Ele foi machucado. Assim? Machucado, né? Depois daquele golaço dele pelo Tigres, né? Não foi, Adriano? Um golaço, né? Pô, mas o que foi? Não dá para esquecer, coitadinho do rapaz, né? Vai ficar marcado na história. Mas aquilo é gol de centroavante, né, tia? Enfim, como é que ele conseguiu fazer aquilo que ele estava pensando? Teve um goleiro no passado que jogou a bola para dentro, não um zagueiro, eu acho que jogou, lembra? Não, foi um centroavante do Palmeiras, eu acho. Era um cabeludão. Deu um cabeçado. Ele fez um gol. Eu acho que foi quase com uma propositalidade, né? Deu um branco no cara, né? Enfim, o Jefferson teve um lance infeliz aí. Mas o Internacional vem se recuperando. Eu acho que começa a fazer uma boa figura. E andava em crise e agora já estou falando em se aproximar do G4. Tomara, o Internacional é uma grande equipe, aí um quadro. É bom porque um clube puxa o outro. Quando um vai bem, o outro está bem, né? Tomara que se recupere. Quanto ao Grêmio, que perdeu um jogo que não podia ter perdido, né? O Grêmio não podia ter perdido para o São Paulo nunca. O empate teria sido honroso, mas perder diante de 47 mil pessoas machucou. Acho que foi uma derrota numa hora muito imprópria, né? Aliás, quando eu vi as comemorações do Grêmio, tu assististe aquelas cenas do Hélio Dourado? Não. Foi emocionante, viu? Eu acho que até para quem não é gremista, porque o patrono do Grêmio, o Internacional não tem patrono, não tem? Não, essa é uma figura que o Grêmio criou, né? O patrono, o Hélio Dourado, grande presidente, né? Aquele que trabalhou para concluir o Estádio Olímpico, Monumental Olímpico, né? Olímpico Monumental. O Hélio Dourado, aliás, disse que não entra na arena, né? Mas entrou? Entrou? Sim, ele entrou. Ele entrou, foi uma coisa extraordinária, porque ele disse que não entraria enquanto a arena não fosse do Grêmio. Mas aí ele transformou esse juramento dele em algo emocionante, porque o Romildo Bolzan, na comemoração do aniversário do Grêmio, convidou o Hélio Dourado. E o Hélio Dourado foi. Ele foi na cerimônia e viu o estádio. Ele entrou, os repórteres inclusive acompanharam, e ele disse: aí, presidente, ele disse, não, eu vim para dar uma força para o Romildo. Eu vim por causa do Romildo. E aí perguntaram: mas o senhor vem ao jogo do Grêmio? Ele disse: não, eu vim por causa do Romildo e porque está para se concretizar o negócio. Ele antecipou o voto dele, né, de não comparecer. Ele voltou atrás,
não na íntegra, mas ele disse, não, mas é porque o negócio está se concretizando, né? E o que foi mais emocionante, Adriano, foi ele cantando o hino do Grêmio. Sabe, o homem, eu acho que tem, ele deve estar beirando os 90, por aí, o entusiasmo dele cantando, bonito aquilo, ele já tem certa dificuldade na fala. E o mais bonito, perguntaram para ele, mas o presidente, o senhor pretende vir ao jogo aí do Grêmio São Paulo? E ele disse, não, quando for do Grêmio, quando o estádio for do Grêmio, eu não saio mais daqui. Que bonito, né? Bonito, uma história bonita aí que o Grêmio... Agora o Grêmio precisa escrever o seu futuro, porque agora vem embates perigosos, né? Atlético Paranaense fora e Palmeiras fora, né? O Grêmio tem encrencas aí pela frente, o calendário é amargo, por isso que a derrota aqui não foi boa, né? O próprio Roger teve que engolir isso. E como ele faz um comparativo equipe a equipe, para o São Paulo o Grêmio perdeu as duas, né? Perdeu lá e cá. Então foi mal, estamos em dívida aí quanto ao São Paulo. Vamos ver o que dá. Tomara que o Grêmio mantenha a sua condição e permaneça no Z3 e se confirme a sua presença na Libertadores do ano que vem. Teixeira, agora vamos para a política nacional e economia também. CPMF poderá ser maior para atender os estados. A presidente Dilma se reuniu com 19 governadores aliados no Palácio da Alvorada. Já se anuncia, então, portanto, a criação da CPMF com valor maior. E também o governo anunciou ontem que vai reduzir aí não sei quantos bilhões, mas muito, na sua folha de pagamento. Adriano, isso tudo é uma conversa nojenta, né? Eu confesso aqui como cidadão, que conversa ordinária toda essa. Não, nós estamos aqui, a CPMF tinha estado sepultada, o Temer disse que ela não tinha condições de ser aprovada, e agora volta. Eu acho que é o bode na sala. O que está acontecendo? Eles vão aumentar, eles estão fazendo um planejamento, né? O ministro lá, o Joaquim Levy, fazendo junto com o Barbosa, fazendo um planejamento para aumentar vários impostos, né? Inclusive imposto de renda e coisa e tal. E eles botam o bode na sala, para depois tirar o bode. Aí quando tirar o bode, não, tudo bem, então que bom. Mas nos cravaram a faca em várias outras coisas, né? Mas tiraram o bode. Eu creio que é isso que vai acontecer. Quanto, Adriano, à questão agora dos impostos, o que é mais nojento é a grande mídia, aí tu vê os comprometimentos, quem manda em quem, né? Dizem, Adriano, que eu até brincava aqui, hoje de manhã até tu participaste dessa reunião, dizem que aí é o Victor Hugo, grande escritor francês. Eu acho que tudo isso é bobagem, atribuem a Shakespeare um bocado de frases aí na internet, eu acho que ele não disse nenhuma delas, né? Ao Drauzio Varela, então o campeão no Brasil é o Drauzio Varela, né? Conforme o Drauzio Varela, ele próprio dia disse, eu nunca escrevi coisa nenhuma disso, né? Mas dizem que o Victor Hugo, o escritor francês, de vez em quando pegava o dinheiro e botava em cima da mesa, para ver quem mandava em quem, né? Bonito, assim como historinha bonitinha. Então essa questão agora para ver quem manda em quem, observa como as emissoras de televisão, particularmente a Líder, hoje de manhã apresentou o elogio às medidas que estão sendo tomadas. O elogio, sabe de quem, Adriano? Enfático, da Febraban. Mas é o fim da picada, do ponto de vista editorial, Adriano, né? O jornalismo de uma emissora, deixar que alguém leve isso. Não, olha, a Febraban parabeniza, cumprimenta. Mas é lógico que sim, porque todo esse superávit primário que tem que ser gerado é para pagamento de juros. Então, a bem da verdade, tu estás colocando para o comitê de raposas, né? As raposas estão aplaudindo a disponibilização de galinhas, né? Olha, foi anunciado agora que haverá galinhas suficientes para os banquetes da raposa, né? As raposas estão lá, né? Estão gritando uhul, né? A Febraban aplaudindo. Olha, hoje em dia, Adriano, é preciso ver quem aplaude, né? Se o gol, tu estás no estádio, é Grenal. Se a torcida do Grêmio pular, porque o Inter tomou um gol, né? Neste caso aí, a torcida que pulou é a torcida dos banqueiros. Não é bom para nós que não somos banqueiros. Mas isso é tão óbvio. Mas aí o pessoal coloca como instituição. Não, a Febraban, coloca como foro de credibilidade, né? São as raposas, né? As raposas estão muito felizes. E o rabo bem felpudinho. Mas até porque o representante dele está lá, né? O Joaquim Levy, como disse com toda a ironia e sábia, alguém disse, ele não é um bancário, né? Ele não é um cara atendente de caixa ali, né? Ele é um banqueiro. Pois ele está lá fazendo o trabalhinho bem feito e que não interessa no fundo ao Brasil, né? E essa pregação do caos, que vai ser o caos, não, caos de onde, né? Essa ideia do caos precisa ser rediscutida.
e está sendo apresentado de um jeito aí, não tem jeito. E aí, aqui no Rio Grande do Sul, aumentar ICMS e por aí vai. Nós estamos numa canoa, a nossa canoa não está furada, ela está arrombada. Tá certo, Teixeira, ficamos por aqui com o nosso estúdio aberto, valeu pela participação. Imagina, fica aqui nós nem falamos de política internacional, né? Ontem veio aqui uma imagem, pá, tem tanta vontade aqui, a questão da Síria aí, mas enfim, isso fica para o próximo programa. Um abraço a todos. Ok, a gente volta amanhã com mais uma edição do Estúdio Aberto, amanhã com o Ernesto Laura. Até mais, pessoal.